Sou Nelson Júnior e este é o último aulão dos nossos aulões que estão acontecendo sobre procedimento de leitura, que é o primeiro conteúdo estudado para o PAEB. Nós trabalhamos com os descritores 1, 3, 4, 6 e 14. E neste aulão a gente vai conhecer um pouquinho de forma prática, tá? Então o objetivo dessa última aula é te ajudar a colocar tudo que nós estudamos em prática em algumas atividades que eu vou mostrar para você, tá bom? Então seja bem-vindo, se você curtiu, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você também não gostou, já deixe esse like, compartilha com seus amigos e até mesmo inimigos, por que não, né? Mas vamos lá. Muito bem, nós trabalhamos no início, né? Claro, nós trabalhamos no início com o primeiro descritor, que é o descritor 1, que é localizar informações explícitas no texto, tá bom? Tivemos essa aula, você teve essa aula com a professora, mas aqui nós temos a parte do fórum. Deixa eu colocar aqui mais para você, dar um zoom aqui para você, tá bom? O objetivo do fórum é fazer você colocar em prática tudo que aprendeu na sala de aula. Então, você pode comentar, vou deixar aqui na descrição do vídeo, os links dessas aulas para você compartilhar com seus amigos. Então, esse objetivo do fórum é compartilhar suas ideias e colocar em prática aquilo que você aprendeu. O primeiro é descritor 1. Então, nós temos nessa atividade uma participação, uma atividade em formato de fórum para você compartilhar suas ideias, para você colocar também as suas opiniões e observar também a resposta e a análise de outros colegas, tá bom? O primeiro passo que você vai fazer é uma reflexão pessoal. Antes de você escrever essa postagem aqui no fórum, lá no professornelsonjunior.com, você precisa pensar algumas coisas. Primeiro, como você costuma localizar informações explícitas no texto? Você tem um hábito, você tem uma habilidade que se desenvolveu ao decorrer da sua vida, como encontrar informações explícitas? Então deixa aqui no comentário do fórum para a gente entender um pouquinho como funciona, tá bom? Quais estratégias você tem utilizado ou quais estratégias durante as aulas de português sobre o descritor 1 que você pretende colocar em prática após essas atividades, né? Então, você aprendeu algumas habilidades, quais foram elas? Deixa aqui também no comentário. Não se esqueça de colocar o seu nome. Você acredita que essas habilidades que você aprendeu na sala de aula são importantes para o meio escolar, só para a escola, ou também encontrar informações explícitas são importantes para o nosso dia a dia? Então, também deixa aqui no comentário, é a parte prática para você ver direitinho aí como colocar um conteúdo na forma do dia a dia, né? E aí, também deixe lá no fórum as suas experiências, como você teve, se você teve, na verdade, dificuldades de encontrar essas informações, se você conseguiu resolver isso, então ali é o momento de você compartilhar as suas ideias, tá? No fórum, então, o que você vai fazer? Você vai organizar isso, toda a sua resposta, uma resposta aí de pelo menos 10 linhas, expondo a sua opinião, compartilhando as suas experiências. Espero que você seja claro, né, utilizando aí os seus exemplos diários para melhorar a sua argumentação. E assim, quando você enviar essas informações para o fórum, você vai comentar as contribuições de pelo menos 2 colegas. Então você vai incentivar seus amigos a responder, porque só você respondendo não desenvolve o objetivo de um fórum, que é pessoas compartilhando. Então, compartilhe aí com 2 melhores amigos. Vamos melhorar a nossa educação, aquilo que nós estudamos, em formato de fórum. E aí seus amigos vão colocar um comentário, você vai dizer lá se concorda, se não concorda com aquilo que ele disse, o ponto de vista dos seus amigos. Você precisa também apresentar uma nova perspectiva sobre o tema que seu amigo colocou e também compartilhar aí as suas experiências pessoais, tá bom? Então, esta é a primeira parte do fórum sobre descritor 1. Nós vamos agora para o descritor 3, que é inferir uma palavra ou uma expressão aqui no texto, tá? Depois de você ter essa aula sobre o descritor 3,
nós vamos para o fórum. Qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é aprofundar o seu conhecimento agora sobre inferência textual. Então, você vai fazer o seguinte, te dar alguns passos para você fazer aqui lá no fórum professornelsojunior.com, compartilhar suas ideias. Você vai fazer o seguinte, primeiro, você vai escolher um trecho de um texto. Não sei qual livro você está lendo agora, se você está lendo o livro, na verdade, você vai pegar um parágrafo, um trecho desse livro. Pode ser, você pode pesquisar um artigo de jornal, pode pegar uma letra de uma música que você gosta, tá? Ou qualquer texto também que você tem mais afinidade, vai colocar lá no fórum, deixa lá, professor, esse aqui é o meu texto, conversa com seus amigos. Depois que você fez isso, você vai para o segundo passo, que é identificar uma palavra-chave ou expressão daquele texto que você deixou. Então você vai encontrar ali um trecho que você acha que tem um significado dentro do texto. Né? Por exemplo, você pegou a sua história, Os Miseráveis, por exemplo, que o 8º ano do Colégio Adventista está trabalhando. Então, vai pegar Miseráveis e ali nesse texto, nesse trechinho que eu peguei, tem alguma informação escondida ali, né? Alguma expressão que vai me trazer algumas ideias, que é o descritor teste, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Então, essa expressão vai me trazer uma ideia. E aí você vai colocar, olha, essa expressão a gente precisa trabalhar em cima disso, né? E aí você vai para o terceiro tópico, que é publicar esse trecho no fórum, destacando essa palavra, essa expressão, para depois ir para o quarto, agora sim, o quarto passo, que é o seguinte, descrever como você interpretou aquele trecho, explicando dentro do texto elementos que vão te ajudar a compreender aquele trechinho que você tirou, ou aquela palavra que você não conseguiu saber o significado, mas o texto em si já diz o significado. Beleza? Entendeu? E, por fim, a última parte aqui é fazer o seguinte, seus colegas terão que fazer a mesma atividade. Incentive seus colegas a fazerem isso. E aí você vai ler as postagens dos seus colegas, escolha uma pelo menos, não anterior a duas, né? Escolha uma pelo menos para você dizer que concorda, se não concorda, se ele precisa melhorar a visão dele, você pode fazer perguntas para o seu amigo. Então o fórum é para isso, você apresentar as suas ideias e compartilhar com as ideias dos colegas também, tá bom? Vamos para o descritor 4. O descritor 4. O descritor 4 quer inferir informações implícitas no texto. Ok. Qual é a nossa proposta para o fórum agora? O seguinte, você agora, nesse momento, vai colocar em prática aquilo que aprendeu sobre o que é informação implícita, fazendo os seguintes passos. Vamos lá. Primeiro, você vai ler esse trecho aqui, ó. Ana olhou para o relógio, apertou o passo, seu coração acelerou quando viu o ônibus se aproximando do ponto. Correu, mas chegou tarde demais. O veículo partiu deixando-a para trás. Suspirando, pegou o celular e digitou uma mensagem. Vou me atrasar de novo. Beleza? Depois que você fez isso, vamos responder as perguntinhas. Você vai lá no fórum e coloca as perguntinhas. Qual é a informação que não foi dita, mas o texto apresenta sobre a Ana a partir do trecho? Tá? Então, qual foi a informação que o texto não disse, mas nós conseguimos descobrir com as características que o texto apresenta? 2. Identifique um pressuposto presente na ideia e justifique a sua resposta. Aqui, identifique uma ideia presente na narrativa e você vai justificar como você chegou nessa ideia. Né? 3, quase que o dedo no ar. Qual é o subtendido? Na verdade, qual que é a ideia que a gente tem aqui sobre Ana? Tá? Qual que é a mensagem que o texto passa sobre a Ana? E como que a gente chegou nessa conclusão, nessa ideia sobre a Ana? E, por fim, o último, aqui você vai compartilhar com seus amigos uma situação que você passou semelhante à história da Ana. Como você se sentiu, as suas experiências. Quando você faz isso, você entende mais ou menos o que se passa pela Ana, né? O se passa com a história da Ana. Então você vai apresentar aqui, relatar aqui no fórum do professornelsojunior.com
as suas experiências. E aí, aqui vem o segundo detalhe dessa atividade, que é interagir com pelo menos 2 colegas, comentando suas respostas, oferecendo seu ponto de vista, adicionando aí um questionamento sobre a visão dele. O objetivo do fórum é todo mundo participar, todo mundo organizar as ideias. Tá bom? Beleza? Vamos para a penúltima parte, agora Descritor 6. O objetivo dessa aula nada mais é do que apresentar uma parte prática para você colocar aí tudo aquilo que você estudou no texto. Tá bom? Muito bem. Quase eu derrubei meu computador aqui. Vamos lá. Vamos para a aula que fala sobre o Descritor 6. O objetivo desse fórum aqui é a oportunidade de você identificar um tema no texto, o assunto principal do texto. Então é o seguinte, você vai ler o trecho, eu vou ler com você aqui, ler o trecho com cuidado e responder as questões relacionadas a esse texto, tá? E aí vai comentar pelo menos a resposta. Então assim, já disse para você o que você vai fazer, você vai ler, vai responder os questionamentos que vai estar aqui nessa página e depois comentar a opinião dos seus colegas, vai apresentar ali seu ponto de vista, questionar, fazer perguntas, tá? E o trecho é: a leitura é um hábito essencial para o desenvolvimento intelectual e emocional. Ao longo da vida, pessoas que cultivam a leitura ampliam seu vocabulário, desenvolvendo o senso crítico e fortalecem a empatia. Estudos demonstram que indivíduos que leem regularmente possuem maior facilidade na compreensão do texto e do raciocínio. Beleza, eu tenho aqui o meu texto. Agora nós temos as perguntas. Qual é o tema central do trecho apresentado? Responda lá no fórum com seus amigos e explique. Uma questão importante que você precisa desenvolver é explicar a sua resposta. Depois, qual a diferença entre tema e assunto? Você sabe qual que é a diferença entre tema e assunto? Se sabe, deixe o seu comentário lá no fórum professornelsonjúnior.com para você compartilhar com seus amigos. Que estratégia você utilizou para identificar o tema no texto? Então compartilhe suas experiências. Se você pesquisou algo a mais, como encontrar um tema ou como identificar um assunto, não sei. Você concorda com as opiniões apresentadas lá no trecho que eu li? Se sim, por quê? Se não, por quê também? Uma questão importante que você precisa aprender também é dar exemplos para justificar as suas respostas. E assim, depois que você fizer isso, você vai comentar a resposta dos seus colegas e compartilhar essas ideias. Assim você coloca em prática tudo que você aprendeu. Beleza? Você viu que eu falei você umas 10 vezes em 3 minutos? Vamos lá. Vamos para a última parte agora, Descritor 14. O Descritor 14 é saber a diferença entre fato e opinião. Então, se você não sabe o que é fato, se você não sabe o que é opinião, você aprendeu nas aulas de português o que é fato e opinião, beleza, colocou isso em prática. Agora nós vamos para o fórum, beleza? O fórum é o seguinte, o objetivo do fórum agora é te ajudar a diferenciar o que é fato de opinião, tá bom? Então vamos lá, orientação, primeiro passo. Você vai reler os conceitos apresentados nessa aula com a sua professora, sobre fato, o que é fato, sobre o que é opinião, refletir sobre a importância de diferenciar cada um desses elementos na leitura e também na sua interpretação. Então, é importante você saber essa diferença. Por quê? Vá colocar no comentário, coloca no comentário por que é importante para ninguém aí deixar de colocar em prática aquilo que aprendeu, né? Atividade prática, vamos lá. Primeiro, você vai escolher uma das seguintes opções, opção 1, 2 ou 3, tá? E responder com atenção. Primeiro, encontre uma notícia recente, identifique o fato e uma opinião presente nessa notícia. Fácil. Apresente a notícia, ou o resumo, ou o link dessa notícia. Destaque o trecho que você viu nessa notícia, que contém o fato, e também o outro trecho que tem a opinião. E aí você vai explicar a sua escolha, porque você disse que aquele trecho é uma opinião, aquele trecho é fato, tá bom? Ou segunda opção, você vai ler a seguinte afirmação: os livros didáticos são essenciais para a educação dos estudantes. Beleza, essa afirmação é um fato ou uma opinião? Simples,
você vai justificar a sua resposta. Não posso dizer aqui agora, você vai ter que comentar lá no fórum, professornelsonjunior.com, vai estar na descrição desse vídeo, comente lá, você vai justificar a sua resposta. Você precisa também apresentar um fato relacionado ao tema para defender o seu ponto de vista, tá bom? Opção 3. Crie um par de frases sobre um tema da sua escolha, e aí é você que vai cuidar agora, sendo uma que contém um fato e outra que contém opinião, e você vai pedir para os seus colegas analisarem, discutirem sobre a diferença dos dois. É agora a sua vez de falar o seguinte: beleza, maninho, tente descobrir o que é fato e opinião no texto que eu coloquei aqui. E aí você vai interagir. Vamos para a última opção, que é interação no fórum. Você vai ler e comentar as postagens de pelo menos 2 colegas, e ao comentar isso você precisa argumentar com base em fatos estudados e também em conceitos que nós vimos na aula sobre o que é fato e também sobre o que é opinião, tá bom? Assim você vai ter uma compreensão melhor do texto, beleza? Chegamos à parte final da nossa aula aqui para o 9º ano, que é sobre a parte prática, né? Os fóruns, para você colocar em prática o que você aprendeu em língua portuguesa da escritor 1, 3, 4, 6 e 14, beleza? Então, se você gostou dessa aula, deixe o seu like. Quero agradecer por você estar até aqui assistindo esse material. Dê uma força para o canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, até mesmo os seus inimigos, para a gente crescer junto aqui, beleza? Muito obrigado, valeu, falou, tchau!